No meio do vasto universo, no porão de carga de uma nave metálica e fria, essa criatura havia se tornado um alienígena hostil num jogo de sobrevivência espacial chamado Space Survival. Era um RPG onde o jogador escolhia uma das várias espécies que existem no espaço e sobrevivia, explorava e evoluía. Às vezes podia se tornar um gremlin metálico destruindo naves humanas, ou virar um monstro mutante e massacrar inimigos no solo. Ou ainda se tornar um líder de grupo com inteligência coletiva e atacar outros planetas. Esse jogador tinha jogado com todos os monstros espaciais que poderiam aparecer em pesadelos, mas tinha apenas uma espécie favorita. O morfo espacial agressivo não identificado, também conhecido como Asme, ele o chamava de Morph. A ideia da criatura é baseada no alienígena que aparece nos filmes de Aliens. Era uma raça que se reforçava infinitamente com as informações genéticas das vítimas. Podia parecer a mais forte de todas, mas por causa da dificuldade de sobrevivência e por não ter capacidade de conversar com outras espécies para cooperar, era considerada uma das piores espécies minoritárias do jogo. Era simples o motivo pelo qual uma das piores espécies virou a favorita dele. Ela evolui de acordo com as escolhas e a vontade, e fica mais forte assim. Por isso esse jogador era atraído por ela. A janela do sistema mostrou os detalhes do Asme. O status era de filhote e o único objetivo era o núcleo de sobrevivência. A característica de retenção era o super sentido. O Asme observou a tela. Tinha garras de caranguejo, o lado monstro. A decisão do personagem no jogo foi influenciada pelo filme de Aliens que ele gostava. Esse monstro tinha o corpo de um escorpião, mas a cabeça era redonda. Ele decidiu parar de pensar nisso. Mas então sentiu o corpo coçar. Não esperava que a muda fosse um processo tão desconfortável. Decidiu procurar algo para comer. Ele rastejou pelo lugar que parecia um depósito. Notou o design e pensou que o lugar pertencia a Megacob ou Star Union. Sabia que seria morto se fosse pego. Usou o super sentido. Por causa disso, conseguia ver o interior dos containers. Tinha uma noção completa da área ao redor. Graças a essa habilidade, eventualmente encontrou o que precisava. Subiu em cima de um container verde. Esse container exigia uma senha para abrir. Tentou 1, 2, 3, 4 e funcionou. O container abriu e revelou pacotes. O monstro rasgou as embalagens. Então mastigou o chocolate. Parecia que estava mastigando borracha, mas era suficiente para obter os nutrientes necessários. De repente, uma barata passou. Ele ficou surpreso. Instantaneamente a espetou com a cauda. A barata ficou mole. O monstro a comeu. A janela do sistema informou que o efeito de predação estava ativado. Adquiriu com sucesso a essência do gene de asa. Foi perguntado se queria aplicar as asas. O monstro se sentiu com sorte por ter conseguido a essência do gene tão rapidamente. As essências genéticas são um componente fundamental da operação do Amorph. Quanto mais informações genéticas ele adquire, mais forte pode se tornar. O monstro gostou das asas que ganhou, então escolheu sim para aceitá-las. Elas foram se formando lentamente nas costas. As asas de barata apareceram completamente. Era legal, mas ele não tinha ideia de como movê-las. Como ficavam nas costas, tentou mover o músculo trapézio. Eventualmente conseguiu. Bateu as asas até sair do chão. Então foi mastigar aquelas barras de chocolate. Percebeu que estava queimando mais calorias do que pensava. Avistou várias baratas. As observou na esperança de aprender a usar as asas direito. Finalmente decidiu o primeiro alvo. Espetou uma barata e a comeu. Já tinha 20 baratas no total, mas não era suficiente. Mastigou outra barata comentando que tinha gosto de frango. Agora havia ganho outra característica, a casca de quitina. Aumenta a defesa dependendo do nível de crescimento. Era uma boa habilidade, mas levaria tempo para se desenvolver. Precisava garantir características de vitalidade forte, mas não era tão simples quanto parecia. Vitalidade forte era uma característica que desacelera o envelhecimento, reduzindo o consumo de energia. Era uma característica comum de insetos passivos ou tipo de plantas, e reduzia bastante a necessidade de se preocupar com comida. Com isso, o monstro concluiu que só precisava capturar mais baratas para sobreviver. Pulou sobre os containers para mudar de posição. Saltou alto e voou enquanto observava as outras baratas. Se aproximou devagar e agarrou uma com a garra de caranguejo. Deu uma grande mordida na barata. Mas enquanto fazia isso, a outra barata fugiu. Não queria perdê-la. Não conseguiu controlar a velocidade e colidiu. Doeu um pouco, mas não fez parar de perseguir a barata. A cauda se enfiou no canto para tentar pegar a barata, e ele a espetou com sucesso. A barata lutou, mesmo já estando a caminho da boca dele. Mastigar a barata fez um barulho alto de crocância. A janela do sistema informou que a predação estava ativa. Informou a aquisição bem-sucedida da essência do gene de força de vida resistente. Obteve a vitalidade forte das propriedades biológicas da barata. Foi perguntado se queria aplicar a vitalidade forte. Ele tocou em sim. Os membros aumentaram. A pele ficou mais firme. Ficou feliz com o resultado, então olhou ao redor. O dono daquela nave espacial, a humanidade, era o inimigo. Sentindo a vibração vindo pelas paredes e o som de passos fracos, sabia que não havia muito tempo. Para evitar um futuro sombrio à frente, precisava superar o estágio de filhote o mais rápido possível. Para isso, precisava expandir o escopo de atividade para além do porão de carga. Era apenas o começo. Era hora de se libertar do porão de carga em que havia chegado pela primeira vez. Ponderou sobre para onde ir em seguida. Decidiu o próximo destino e foi. Parou na frente da câmara de resfriamento ao lado do reator. Era uma instalação importante, então não haveria muitas pessoas visitando, e ninguém veria o que estava debaixo do nariz. Outra opção que esse monstro tinha era destruir a câmara de resfriamento e sair correndo.
Espiou pela ventilação. Estava prestes a mergulhar quando ouviu algo. O ventilador começou a girar. E contra o vento era intenso. Desaparafusou o parafuso para remover a tampa do ventilador. Eventualmente conseguiu removê-la. As lâminas do ventilador continuavam girando. O monstro sabia que se danificasse a ventilação, a IA reportaria aos humanos. Decidiu passar pelas lâminas no momento certo. Dependeu do poder do Amorph. Os sentidos o ajudaram a determinar que havia óxido de ferro e pó metálico fino misturado no ar. Além disso, as juntas das lâminas giratórias estavam tão gastas que o fez acreditar que a lâmina diminuiria a velocidade em certo ponto. O cérebro estava processando todas as informações, dizia como pular. Viu a chance. Entrou, a cauda foi atingida pela lâmina. Correu para frente. Soltou um suspiro de alívio por ter saído vivo. Perguntou o que viria a seguir. Enquanto rastejava pelo duto de ventilação, viu uma aranha e a comeu. Eventualmente chegou ao fim do duto. Podia-se ouvir uma pessoa perguntando sobre o resultado do experimento com o número 026. A pessoa com ela respondeu que era mais uma falha. O cara reclamou que o chefe ia gritar com ele de novo. Um homem respondeu que não tinha o que fazer já que o sujeito de teste era da Terra e o capitão a favorecia. O monstro ficou surpreso ao ver que era um laboratório, já que achava que era só uma nave espacial comum. Percebeu que aquelas pessoas pareciam ser da Megacob. A Megacob era um grupo humano próspero ao redor do sistema solar. Resumindo, era uma raça baseada nos humanos da Terra. Em vez do governo, grandes corporações dominavam o país e a maioria dos habitantes eram materialistas extremos. A maioria das raças humanas no jogo eram neutras, mas entre elas, a Megacob era mais do tipo vilã. A Megacob era a única espécie que transformava humanos comuns em escravos. Eram seres terríveis nos jogos, que dirá na vida real. O monstro saiu do duto de ventilação voando. Olhou ao redor. O caminho dependia do tipo de nave experimental que era, então usou os sentidos para saber mais. Se fosse um centro de pesquisa de mutantes Hulk, um soldado mutante especializado em combate terrestre, o monstro poderia obter um corpo forte e capacidade de combate. Se fosse um lugar onde experimentavam com superpoderes dos Cult, um tipo de elfo espacial, então o monstro poderia obter poderes psíquicos fortes. Pessoalmente, ele desejava que fosse Cult, mas duvidava conseguir poderes psíquicos no estágio inicial. Ouviu alguém pedindo ajuda. Espiou de longe. Havia uma criatura rosa e redonda dentro da cápsula expressando quanta dor sentia. Essa criatura era chamada de ameba bolha. A característica era a economia de oxigênio. Era uma característica inútil para o Amorph. Esse Amorph decidiu usar o super sentido para procurar pistas. Então notou a eletricidade. Perguntou se era isso que os pesquisadores estavam falando antes. Por causa do super sentido, o Amorph descobriu que o experimento seria encerrado se pressionasse o botão amarelo. A máquina desligou e a ameba bolha o agradeceu. O Amorph desejou à ameba bolha uma boa vida. O Amorph percebeu que um humano tinha acabado de entrar. Voou rapidamente. Pousou no armário no topo. A porta daquele quarto abriu. Uma mulher entrou. Perguntou ao homem atrás dela quando veria o progresso do experimento número 26. O homem pediu mais tempo. A mulher encarou o homem e disse que precisava de resultados para reportar à empresa antes que chegassem. Disse ao homem que se não houvesse desempenho, a empresa poderia repensar o emprego dele. O homem implorou à mulher. O Sr. Way, o pesquisador sênior, tremeu e suou muito quando ela o chamou. A mulher disse ao Sr. Way que tinha grandes expectativas dele. Informou que se conseguisse obter a aptidão do experimento número 26, a promoção como pesquisador-chefe não seria problema. O Sr. Way perguntou se era verdade. Ela respondeu que sim e disse que se as coisas corressem bem, poderiam estar em linha com Marte. Acrescentou que Marte estava muito interessada no projeto deles. O Sr. Way perguntou à mulher o que ela achava de administrar o Sonium. Era o medicamento de despertar feito pela Star Union. Era algo que ainda não haviam tentado antes. A mulher disse que haviam tentado tudo parecido com ele por composição, tudo menos o sódio. Concordou com o Sr. Way e instruiu que fosse administrado imediatamente. O Sr. Way estava um pouco hesitante, pois se não absorvesse o agente neutralizante, se tornaria um problema para manter a vida. A mulher exigiu resultados imediatamente. O Sr. Way entendeu, mas estava prestes a explicar. Ela o interrompeu, dizendo que ele deveria entender como a situação era séria. O homem não pôde fazer nada a não ser ir trabalhar imediatamente. Começou a administrar 0,01mg e aumentou lentamente a dosagem para 0,003mg, depois 0,05mg. A ameba bolha estava mostrando uma resposta. Quando o Sr. Way estava prestes a administrar 0,07mg, a mulher mandou parar. Disse ao Sr. Way que aumentasse ao máximo. Ele hesitou, mas a mulher pressionou o botão em vez dele. Todo o fluido foi para a ameba bolha. A ameba bolha expressou quanta dor sentia. Continuou pedindo ajuda, mas aquela sem vergonha só estava se divertindo. O Amorph só podia assistir de uma distância segura. Alguns momentos depois, as coisas se acalmaram. A mulher achou o resultado interessante e pediu que mais experimentos fossem realizados no número 26. O Sr. Way perguntou se daria tudo certo. A mulher respondeu que sim e instruiu que avisassem se houvesse algum progresso digno de nota. Quando estava prestes a sair, notou algo, mas quando se virou para o armário, não havia nada lá. Decidiu continuar saindo do quarto. O Amorph se perguntou se a ameba bolha havia falado com ele antes pedindo ajuda. O Amorph se sentiu desconfortável. Tomou uma decisão. Planejou matar a mulher nos próximos dias. A máquina estava ligada. Havia muitos canos conectados a ela, todos levando a um buraco no centro. O Amorph ficou mastigando, então cuspiu o líquido verde. Os preparativos estavam completos. Usou o super sentido. A nave parecia o próprio corpo. Espalhou fluido verde pela área para que, quando usasse o super sentido, pudesse coletar muitos dados como onde estavam os inimigos, o que estavam fazendo e com quem estavam falando. Após 4 dias com o Amorph, o ninho estava completo. Depois de completar o ninho, foi e voltou entre o ninho e o porão de carga para comer baratas e aranhas. Enquanto isso, também estava espionando o alvo e coletando informações. Notou que a mulher saía sempre no mesmo horário.
A mulher era Kisaragi Eugene, a pesquisadora-chefe da nave. A nave podia ser fraca, mas ela era a pessoa mais importante a bordo e uma ameaça à sobrevivência do Amorph. 2 dias atrás, um espécime experimental escapou. Enquanto todos os outros pesquisadores entraram em pânico, ela criou um dispositivo de rastreamento exclusivo em apenas 2 horas e conseguiu capturar o experimento. Se o espécime estivesse nos dutos, teria pego o Amorph também. Por isso ela precisava ser eliminada o mais rápido possível. O Amorph espiou pelo duto. A Kisaragi se virou em direção a ele. Não havia nada lá, mas ela sentiu que estava sendo observada de novo. Um soldado perguntou se havia algum problema. Ela respondeu que não era nada e partiram. Enquanto isso, o Amorph estava apavorado, pois tinha sido por pouco. O Amorph comentou que a Kisaragi tinha um senso impressionante para um ser humano. Era como se tivesse algum poder psíquico. O poder psíquico era uma característica única dos Cult. Era como telecinese, telepatia e controle mental. Era como um superpoder, mas às vezes muito raramente entre seres humanos. Alguns nascem com potencial para poderes psíquicos. O Amorph notou que a Kisaragi era habilidosa, inteligente, sensível e sempre tinha homens armados com ela. Ficou se perguntando como deveria se aproximar dela. De repente, a janela do sistema apareceu e exibiu uma nova habilidade, veneno paralisante. Era a característica perfeita para o Amorph com um corpo tão fraco. O veneno estava na cauda, e uma única gota era suficiente para imobilizar um adulto. Durava apenas 5 minutos, mas era o suficiente para ele. Mas o Amorph sabia que só poderia usá-lo nela quando estivesse sozinha. Infelizmente, ela sempre tinha soldados com ela. O Amorph percebeu que ficar pensando no assunto não estava ajudando em nada. Decidiu tomar um ar fresco. Desceu pelo duto de um canto e espionou devagar. A ameba bolha o cumprimentou. O Amorph respondeu que parecia que a ameba bolha estava melhor. Trouxe comida. Jogou numa caixa e foi direto pelos tubos conectados à ameba bolha. A ameba bolha ficou animada com a qualidade da comida. A ameba bolha não tinha nenhuma outra habilidade no jogo. Mas o Amorph não tinha certeza se isso se aplicava apenas à ameba bolha na frente dele. Ou também poderia ser que a ameba bolha ali fosse de um tipo diferente. O Amorph se lembrou que a mulher tinha um gato. Refletindo, o Amorph percebeu que a Kisaragi tinha uma forte ligação com ele. Fez o Amorph se perguntar se poderia encontrar alguma fraqueza nela se o gato morresse. O gato não tinha seguranças como a Kisaragi, e normalmente ficava sozinho no quarto até a dona chamá-lo. O Amorph decidiu usar o gato para atrair a dona. O gato balançou a cauda e se espreguiçou. O Amorph o observou pelo duto. Comentou que era um gato muito mimado. Esse gato se chamava Kaysar. Observou o gato se rolar na cama. Estava gordo porque estava sendo alimentado com muita comida boa. Isso provava que a Kisaragi não era uma pessoa comum. O gato parecia fácil de matar, mas o Amorph sabia que não podia matá-lo ali. A entrada de ventilação parecia normal por fora, mas olhando de dentro com super sentido, havia muita luz laser por toda parte. Um único movimento e a IA dispararia o alarme. O Amorph bateu a cauda de irritação por ter atingido o limite do que podia fazer. O gato ouviu os barulhos de batida. Abriu os olhos e correu pro duto. Arranhou o duto e disparou um alarme. Os soldados vieram correndo. Então viram o gato arranhando o duto. Ficaram desapontados que era o gato de novo. Um soldado comentou que devia matar o gato. Enquanto isso, o Amorph lutou para se esconder. Se arrependeu de ter atraído o gato com a cauda. Então percebeu algo. Combinou os dados que tinha. Um gato entediado, uma estimulação e a reação dos guardas. O Amorph sorriu, pois agora sabia como abordar a situação. O gato se rolou na cama. Abriu os olhos quando ouviu barulhos de farfalhar. Vinha do duto. O gato se aproximou e viu uma barata. Os olhos brilharam. Imediatamente colocou as patas no duto. Para sua surpresa, a tampa do duto foi empurrada para fora. O gato entrou imediatamente no duto. Disparou o alarme. Os soldados decidiram não verificar já que foi causado pelo gato. Acharam que o gato não tinha para onde correr, pois estavam de guarda na porta. Mas o gato perseguiu a barata até ver o fim do duto. As orelhas se ergueram ao ver a saída. Estava prestes a descer o duto. Estava focado na barata à sua frente. E foi quando o Amorph pulou atrás dele e golpeou as costas com a cauda. O gato sentiu uma dor enorme. Contorceu furiosamente. Parecia que estava sufocando. O Amorph devorou o gato. Fez um barulho alto de crocância. Mastigou feliz, pois a comida era boa. Só um aviso para os amantes de gatos como eu. Eu sei que a gente odeia ver isso, mas é só ficção. Manda um respeito pro Kaysar nos comentários. Voltando ao recap. A Kisaragi entrou apressada. Entrou no quarto, o que surpreendeu os pesquisadores. Foi direto pro homem na cadeira. Chamou a atenção do capitão. Perguntou quando veria o Kaysar. O capitão pediu que esperasse, mas ela ficou brava, pois já haviam se passado 2 horas. Sabia que o Kaysar era rigoroso com o horário das refeições, mas ainda não havia voltado. Por isso ficou certa de que algo havia acontecido com o gato. O capitão lembrou que estavam em uma nave. Insistiu que a menos que o gato tivesse encontrado uma forma de escapar da nave, devia estar lá em algum lugar. A Kisaragi exigiu que o gato fosse trazido imediatamente. O capitão disse calmamente que as boas notícias viriam se ela apenas esperasse. Lá no fundo, o capitão se perguntava por que o gato era tão importante. Rangia os dentes enquanto continha as emoções. Se a Kisaragi não fosse uma capital nobre, já a teria prendido. A Kisaragi perguntou onde estavam os guardas. O capitão respondeu que estavam detidos. Para surpresa dele, a Kisaragi exigiu que os guardas fossem executados. Lembrou que, como era o capitão, ele tinha o direito de fazer isso. O capitão explicou que se executasse alguém por algo assim, os guardas ficariam abalados. A Kisaragi ficou irritada quando o capitão tratou a situação levianamente. O capitão reformulou as palavras e explicou que tal ordem deveria ser dada após uma busca completa. Os soldados também estavam ficando irritados.
A Kisaragi lembrou ao capitão que a situação aconteceu porque os soldados não fizeram o trabalho direito. O capitão recuou diante dela e admitiu que estava totalmente ciente. Respondeu que disciplinaria os soldados novamente. A Kisaragi não ficou satisfeita, mas tentou segurar. Ela foi embora e disse ao capitão que voltaria em 2 horas. Mas se o gato não fosse encontrado até lá, ameaçou que ele melhor se demitisse do cargo. Saiu furiosa. O capitão bateu o punho na mesa para expressar a raiva. Se perguntou onde diabos estava o gato. Enquanto isso, o Amorfo observava pelo duto de cima. Na cabeça dele, o gato não estava em nenhum outro lugar a não ser na barriga dele. Agora tinha a característica chamada instinto selvagem, mas não tinha ideia do que era. Havia um sistema de convergência de características. Era um sistema que combinava características relacionadas em uma só e as tornava mais poderosas. O jogador havia usado tanto que conhecia todos os sistemas combinados dentro do jogo de cor. Mas ficou sem palavras quando viu a caixa de notificação enquanto fazia a refeição com o gato. Era uma característica que nem um viciado em jogos como ele havia visto antes. A janela do sistema exibiu que a característica instinto selvagem havia sido aplicada e se fundido com as propriedades sensoriais super existentes disponíveis. O instinto selvagem e o super sentido foram fundidos e evoluíram para a característica sensorial predatória. Agora o Amorph podia detectar ameaças com antecedência. O Amorph ativou pois disse que sentiu perigo, mas o poder do super sentido apenas ficou mais forte do que antes. Não criou um efeito intelectual como havia antecipado. Provavelmente era a natureza passiva que ocorre automaticamente. Simplesmente não havia acontecido porque o perigo não havia ocorrido de fato. O Amorph decidiu focar de volta na Kisaragi. Tinha certeza de que a Kisaragi não estava com a cabeça no lugar naquele momento. A Kisaragi bateu na mesa. Estava furiosa que estava demorando tanto para estabilizar. O Amorph a observou e exatamente como esperava. A Kisaragi só agia de forma humana em relação ao que mais se importava. Pessoas assim perdem a cabeça quando são privadas de algo próprio. O Amorph ficou satisfeito por ter atingido o segundo objetivo, que era separar a Kisaragi e os soldados. Uma grande divisão havia aparecido entre eles por causa do incidente do gato desaparecido. Os guardas não ligavam pro gato antes de tudo. O gato estava sendo alimentado com a melhor refeição que os soldados só podiam sonhar em ter. Qualquer pessoa normal ficaria brava com isso. Estavam com raiva da diferença de classes. A Kisaragi era a capital nobre de mais alto escalão da Megacorp. Para os soldados que eram forçados a fazer absurdos, tinham muito medo de protestar diretamente para ela. E o gato era o bode expiatório que irradiaria raiva. Em outras palavras, o gato era meio que um escudo. O Amorph pensou no que aconteceria se o gato desaparecesse e os soldados tivessem passado por tanto trabalho procurando algo que tanto odiavam. O Amorph se perguntou se os soldados ainda seriam capazes de se sacrificar para protegê-la como faziam antes. Não só isso, a Kisaragi não podia mais confiar nos soldados. O desaparecimento do precioso gato foi causado por negligência dos guardas. O Amorph tinha um sorriso diabólico no rosto trazido pela gratidão ao gato. Era hora de pegar as informações genéticas da Kisaragi. A Kisaragi parecia mal com a raiva constantemente aumentando. Caminhava apressado. Então pressionou vários botões agressivamente. Eletrocutou um espécime na cápsula. Quase todos os espécimes foram eletrocutados. A Kisaragi reclamou que todo mundo era inútil. Então notou algo. Foi até a ameba bolha. Disse que era uma das coisas inúteis. Então o pensamento a cruzou fazendo-a sorrir. Pressionou um botão. Todo o fluido percorreu o tubo. A ameba bolha expressou quanta dor sentia. Continuou pedindo ajuda. Depois de algum tempo, a Kisaragi pressionou um botão verde. Se virou. Deixou a ameba bolha recebendo continuamente o fluido. Isso irritou o Amorph. O Amorph ficou surpreso quando a ameba bolha disse que estava feliz em vê-lo. A ameba bolha acenou para ele. O Amorph observou. Então voltou correndo para o duto. Na cabeça dele, a conversa não era necessária, pois planejava dar à ameba bolha algo de que precisava mais do que apenas algumas palavras. Era vingança. A Kisaragi disse ao capitão que as 2 horas haviam passado. Perguntou pelos resultados. O capitão respondeu que a busca tinha acabado de acontecer. Pediu que esperasse mais um pouco. A raiva dela fez chamar o capitão pelo nome, Yusung Samuel. Perguntou se estava desafiando a vontade de uma capital nobre. Ele lembrou que era o capitão da nave, então ela deveria cuidar das observações. Ela gritou e ameaçou fazê-lo perder a posição de capitão. O capitão respondeu que não toleraria arrogância, mesmo que fosse uma capital nobre. Disse que tinha o direito de detê-la. Ela ignorou a ideia. O capitão explicou que era seu direito deter qualquer pessoa que trouxesse desordem à nave. A mulher gritou com ele. O Amorph aproveitou a situação. Mostrou que o capitão e a Kisaragi tinham um conflito bem antes de ele começar a observá-los. A Kisaragi foi embora. Estava muito irritada. Foi em direção ao banheiro, mas parou na frente da porta. Disse aos guardas que precisava usar o banheiro. Foi embora. O outro guarda informou ao colega que precisava ir também. O Amorph sabia que era a chance dele. Normalmente, um dos guardas deveria ter seguido a Kisaragi até o banheiro. Porém, parecia que estavam cansados da histeria dela. E um dos guardas também tinha que fazer as necessidades. Em outras palavras, a Kisaragi estava completamente sozinha no banheiro. Além disso, não havia sistema de segurança no banheiro que interferisse com os movimentos do Amorph. Era a melhor condição para uma emboscada. O Amorph espiou pela tela do duto. A Kisaragi estava na frente do espelho. O Amorph decidiu não perder essa chance. A tampa do duto foi removida. A Kisaragi estava lavando o rosto. O Amorph se arrastou pela parede atrás dela. Estava nervoso. Hesitou. Lentamente subiu pelo teto. O rosto da Kisaragi estava pingando água. Ela soltou um suspiro. Enquanto isso, o Amorph correu. A Kisaragi instantaneamente se assustou. Olhou para trás e viu que a criatura estava mirando no pescoço dela. Ela se moveu e se virou, fazendo a cauda errar. Quando o Amorph atingiu a parede, foi atrás dela de novo. O pescoço da Kisaragi foi espetado. Ela sentiu uma dor enorme.
Sentiu as veias saltando e espuma se formando na boca. Caiu de joelhos e desabou. Um líquido escorreu. Ela tremeu ao vê-lo pingar, mas não conseguia se mover. O Amorph estava salivando. Ele ficou se perguntando o que estava na cabeça da Kisaragi naquele momento. Uma das teorias era que era o medo de ver uma espécie alienígena na frente dela. Também pensou que ela poderia estar sentindo raiva da situação em que se encontrava. Ou talvez o medo da morte. Bem, não importava porque a Kisaragi ia morrer. O Amorph a engoliu, começando pela cabeça. Fez um barulho alto de crocância. O Amorph sentiu o sangue humano fluindo para ele. No momento em que as informações genéticas dela, que antes estavam no sangue, chegaram ao cérebro, ele sentiu. Um dos quebra-cabeças que poderia desbloquear o potencial dele foi encaixado. A janela do sistema apareceu e exibiu que a evolução de filhote para filhote jovem havia sido alcançada. Foi perguntado se queria prosseguir. Era o momento que estava esperando. Tocou em sim. De repente viu uma visão do guarda entrando e atirando nele, fazendo-o morrer. Ficou horrorizado. O Amorph sentiu um calafrio no corpo. As antenas formigaram. Perguntou se era o sensor predatório. De acordo com os sentidos predatórios, um guarda viria em breve. Ficou se perguntando se deveria correr, mas não tinha tempo. Saiu correndo. Decidiu lidar com eles ali mesmo. O guarda entrou. Notou imediatamente algo no chão. Ficou boquiaberto com o que viu. Era o cadáver da Kisaragi. Enquanto tentava entender o que havia acontecido, o Amorph voou atrás dele. Ele sentiu algo nas costas, mas não teve tempo de reagir, pois o Amorph moveu a cauda em direção ao crânio dele e então espetou. O soldado caiu no chão. O Amorph saiu correndo. Tinha que se apressar, pois o colega do soldado poderia vir procurá-lo a qualquer momento. O Amorph também considerou que aqueles caras podiam ter um dispositivo de rastreamento que ele nem sabia que existia. Então ia correr em círculos todo o caminho de volta ao ninho. Movou-se rapidamente. No ninho usou o super sentido. Verificou todos os parâmetros e prosseguiu com a evolução. Então começou. O Amorph estremeceu. Havia algum líquido escorrendo das garras de caranguejo. Eventualmente o corpo inteiro derreteu, até cobriu o rosto. E uma nova casca grande apareceu. Parecia mais robusto dessa vez. Achou a experiência interessante. Perguntou se era semelhante a ser um feto. Conseguia realmente sentir que estava evoluindo para um ser diferente. O muco estava o remontando em algo estranho. Queria ver por si mesmo, mas era impossível. Isso porque perdeu todo o controle do corpo no momento em que se transformou em casulo. Havia feito tudo o que podia e só precisava esperar. Bastante tempo na escuridão havia passado. Eventualmente a área foi iluminada novamente. Fluido verde pingava dos tubos. Caiu no casulo e o casulo rachou. Começou a sair lentamente. Se ajudou a levantar e eventualmente desceu do casulo. O corpo emitia vapor. A garra de caranguejo foi substituída por 4 dedos. Os dentes ficaram mais afiados. E agora era preto e conseguia ficar em 2 pés. O Amorph soltou um rugido comemorativo. Mais uma evolução garantida. Enquanto isso, o capitão perguntou se conseguiram identificar a causa da morte. O Sr. Wei respondeu que a pesquisadora-chefe morreu por ter sido atacada no pescoço. Explicou que parecia que o ataque usou algum tipo de pequena serra, mas teriam que dar uma olhada mais de perto para saber com certeza. O capitão perguntou se isso significava que teriam que fazer uma autópsia. O Sr. Wei perguntou se era isso que o capitão queria. O capitão xingou, o que fez o Sr. Wei estremecer. O capitão suspirou e apoiou a cabeça nas mãos, respondendo que nem sabia mais. Se virou para o chefe de segurança e perguntou sobre o status da busca. O chefe de segurança respondeu que verificaram todas as câmeras da nave, mas não encontraram nada fora do comum. O guarda, que era o principal suspeito, estava sendo questionado. O capitão perguntou ao chefe de segurança se achava que o guarda era o culpado. O chefe de segurança respondeu que, de acordo com as informações que tinham, era muito provável que não fosse. O capitão instruiu que reportassem assim que tivessem resultados. O capitão olhou para a cadeira vazia. Disse a todos que devem ter ouvido sobre o que aconteceu no laboratório um pouco antes. O capitão compartilhou que um dos talentos mais promissores falhou em obedecer às ordens da pesquisadora-chefe e o cérebro daquele cara foi extraído para flutuar num tanque de vidro. Se era isso que acontecia com alguém que não seguia ordens, mal podia imaginar o que aconteceria com os envolvidos na morte de uma capital nobre. O pensamento deu arrepio em todo mundo. O capitão enfatizou que precisavam de respostas se não quisessem se juntar àquele cara. Uma pessoa sugeriu encobrir dizendo que foi um acidente experimental. Um velho repreendeu aquele cara. O homem era o líder da tripulação. O velho argumentou que havia pesquisadores demais a bordo para embarcar nessa história. O líder da tripulação disse ao velho que estava sendo rude e o insultou dizendo que era por causa dessa atitude que o homem ainda era uma capital do meio. Outro velho sugeriu que a Kisaragi havia sido envenenada. Uma pessoa recusou porque seriam culpados por isso. O velho ficou bravo com o líder técnico por recusar. A conversa virou uma briga de soco. Um homem ordenou que ficassem em silêncio. Esse homem de meia idade gritou que o conflito só complicava as coisas. Todo mundo parou. O homem informou ao capitão que estavam localizados perto do planeta C-08. O capitão perguntou o que tinha isso. O homem explicou que C-08 era o território dos cães espaciais. O capitão perguntou se o homem estava tentando dizer que a pesquisadora-chefe morreu por causa daquelas criaturas. O homem respondeu que sim e elaborou uma explicação de que podiam dizer que foram emboscados e não tiveram chance de salvá-la. O capitão pensou sobre isso. Os cães espaciais eram um grupo que vagava pelo espaço saqueando. Eram um dos inimigos da Mega. Eram especialistas em combate naval. Então até coraçados liderados por soldados veteranos eram frequentemente danificados. O capitão pensou na mera nave de pesquisa deles e se resistiria a eles. Sabia que não, e haveria dano máximo. Infelizmente, acidentes podiam acontecer no processo. Se reportassem que foram atacados pelos cães espaciais, conseguiriam encobrir a morte da pesquisadora-chefe. Não era um plano ruim, mas o capitão explicou que as armas deles não eram páreo para os cães espaciais. O homem respondeu que conhecia algumas pessoas de muito tempo atrás que podia contatar. Todos ficaram horrorizados ao ouvir aquilo. Isso piorou ainda mais a dor de cabeça do capitão. O cara não parecia do tipo que teria amigos piratas.
O capitão perguntou quanto custaria. O homem respondeu que custaria pelo menos 1 milhão de créditos. O capitão rangeu os dentes. O homem explicou que os cães espaciais não podiam facilmente colocar as mãos na Kisaragi. Então era razoável que os piratas pedissem aquele valor pelo risco. O capitão respondeu que prepararia os fundos, mas o homem teria que garantir que tudo corresse perfeitamente. O capitão se levantou e informou a todos que passaria a autoridade para o gerente da equipe de crise e encerraria a reunião. Sr. Wei perguntou o que planejavam fazer com o corpo. O capitão respondeu que o manteriam e entregariam aos cães espaciais. Ordenou que ninguém tocasse nele. Enquanto isso, o vapor saía do corpo do Amorph. O Amorph conseguia dizer claramente que ser um filhote jovem era diferente. Desde que evoluiu para filhote jovem, precisava mudar os planos. Até então, o plano era evitar os olhos dos inimigos. Mas agora, caçar e sobreviver tinham se tornado igualmente importantes. Sobreviver estava de certa forma completo. Então tinha que pensar no próximo passo. Ficou se perguntando qual deveria ser o próximo objetivo. A janela do sistema exibiu que a primeira evolução foi bem sucedida. Então significava que havia se tornado com sucesso um filhote jovem. A evolução do Amorph era dividida em 6 estágios e passava por um total de 5 estágios evolutivos. Primeiro o filhote, depois o filhote jovem, terceiro o juvenil, depois o subadulto, adulto e por último a ascensão. Uma vez que atingisse a ascensão, o último estágio significaria que havia terminado o jogo. Se o Amorph ascendesse no jogo, todos os segredos sobre a raça seriam revelados. Informações como de onde vieram, quem são, etc. Assim seria o mesmo na vida real. O problema é que era extremamente difícil chegar ao fim. Havia apenas uns 20 que tinham visto um final de uma espécie, e esse jogador era o único que tinha visto o final de um Amorph. O Amorph observou a tela. O tipo indicado podia ser desbloqueado a partir do estágio jovem. Olhou para as características e assumiu que o tipo seria a força física. A janela do sistema perguntou se gostaria de ver os tipos potenciais que podiam ser especializados. Tocou em sim. Como esperava, o fortalecimento físico havia atendido a maioria das condições. Era tudo graças ao exoesqueleto reforçado e às propriedades de sangue ácido que ganhou ao evoluir para filhote jovem. Os tipos eram ocupações semelhantes que outros grupos étnicos tinham, mas ligeiramente diferentes. Se as condições fossem atendidas, o tipo seria desbloqueado e sinergizado pelas habilidades relevantes. A janela do sistema exibiu que atualmente havia 2 tipos que podiam ser especializados: fortalecimento físico 6 de 10 e aprimoramento de superpoder 1 meio de 3. Ficou se perguntando o que era 0,5 quando provavelmente era o sensor predatório. Não tinha uma característica como essa porque comeu todos os insetos e o gato. Então se lembrou de algo. A Kisaragi era o único corpo que não conseguiu terminar de comer. Esperava que ela tivesse um bom instinto por causa dos poderes psíquicos. O Amorph decidiu encontrar o corpo dela, pois queria ter os poderes psíquicos. Saiu correndo. Abriu a tampa do duto. Era pequeno demais para ele agora que havia crescido. Sentiu algo. Era um cadáver. Seguiu de onde vinha. Correu sobre a tampa do duto. Então o encontrou. Fez salivar instantaneamente. Encontrou o necrotério onde mantinham os corpos. Ficava bem embaixo dele. Então vemos um homem usando fones de ouvido. Estava ouvindo música. Também estava ocupado na tela grande à sua frente. Então sentiu algo. Foi em direção ao que estava vindo. Ficou surpreso com o que viu. Um grande buraco havia sido feito já que o chão foi derretido com ácido. Sem que esse homem soubesse, o Amorph estava acima dele. Estava confuso sobre de onde veio a solução ácida. Decidiu chamar a segurança. Mas quando se virou, a boca do Amorph já estava se fechando. Foi espetado na lateral da cabeça. Instantaneamente morreu e caiu no chão. O corpo foi retirado do freezer. O Amorph pegou o pano e o removeu. Revelou o corpo da Kisaragi. Comentou que a Kisaragi estava do jeito que estava quando morreu. O corpo de uma capital nobre nunca deve ser tocado. O Amorph achou estranho que não importava quantas pessoas tivesse que matar, não sentia culpa alguma. Havia um ditado de que uma pessoa muda de acordo com o ambiente. Perguntou se também havia mudado depois de se tornar Amorph, ou poderia ser o verdadeiro eu dele desde sempre. Reconheceu que pensar nisso não mudaria nada. Então apenas focou em fazer a refeição. Precisava continuar matando para sobreviver. Essa era a vida do Amorph e o jeito de viver que precisava se acostumar. Quando as pessoas morrem, o corpo volta para a natureza e é absorvido. Fez-lhe pensar se também seria considerado parte da natureza quando absorvesse aqueles corpos. Cuspiu algo para fora. Quando tossiu, era um item esférico. Estava dentro do coração da Kisaragi, mas não tinha ideia para que servia. Esmagou na mão. Para surpresa dele, a janela do sistema apareceu. Como esperava, a Kisaragi de fato tinha poderes psíquicos. Descobriu porque a janela do sistema exibiu que adquiriu com sucesso a essência do gene de um órgão de superpoder. Foi perguntado se queria aplicar o órgão de superpoder. Reclamou de por que tinha que ser um órgão de superpoder. O Amorph podia usar poder psíquico sem ele, então era basicamente inútil ter essa característica. Decidiu ver pelo lado positivo, já que precisava de várias características para desbloquear o tipo. De qualquer forma, clicou em sim. De repente o corpo fez sons de estalado. A cabeça formou vários tentáculos. Achou interessante. Pensou que poderia ser útil como sensor predatório e se fundir com outras características. Agora que tinha terminado com a Kisaragi, ficou se perguntando se deveria ir atrás do guarda. Mastigou o guarda e comentou que tinha um gosto estranho. O guarda era difícil de mastigar. De repente a antena estremeceu. Sabia que era perigoso. Os guardas haviam trocado de turno. Com o super sentido, viu que o guarda estava entregando traje de força para o próximo de plantão. Fez-lhe se perguntar se não havia traje de força suficientes na nave. Sabia que viria alguém para o cara que acabara de matar. Assim que o próximo turno chegasse, essa pessoa poderia imediatamente notar as mudanças na sala.
E já que viviam na era espacial, as pessoas imediatamente pensariam que havia um monstro vivendo na mesma nave que elas. O Amorph reconheceu que ainda não era forte o suficiente para enfrentar toda a tripulação. Precisava de algo para ganhar tempo até ficar mais forte. Então percebeu algo. A solução ácida continuou produzindo fumaça. Então Amorph se lembrou de que estava num necrotério. Havia conservantes e produtos químicos para descartar corpos. Um pensamento interessante havia surgido na cabeça. Uma forma útil de sair da crise e intimidar a tripulação a bordo ao mesmo tempo. A Megacob não tinha uma capital oficial. No entanto, havia um lugar que consideravam como o centro da sociedade deles. Esse lugar era a Terra, o quartel-general e pivô da atual Megapob. As 5 empresas que contribuíram para o estabelecimento da Megaob eram os reis da Terra. Agora eram conhecidas como as 5 famílias. E uma das famílias, os Kisarags, residia numa área antes conhecida como Ásia Oriental. A família Eugen começou como um negócio num pequeno país chamado República da Coreia. Agora toda a terra do país era o espaço de vida da família Eugen. Havia trens pequenos para viagens, trens Mag-V e um sol artificial para ecossistemas internos. E claro, havia as pessoas da família Eugen e dezenas de milhões de ferramentas que as obedeciam. Havia uma casa no meio dos campos. Um homem estava lavrando a terra, fazia o trabalho feliz. Enquanto fazia isso, 2 homens estavam esperando por ele. Ele se levantou e reconheceu que havia feito o guarda e o mordomo esperarem tempo demais. O mordomo acenou para o guarda prosseguir. O velho perguntou ao guarda o que era. O guarda respondeu que era sobre a neta do homem. O homem perguntou a qual neta se referia. O guarda informou que estava falando da Kisarag. O velho reconheceu que era a filha do terceiro filho. O homem perguntou feliz quais eram as notícias sobre a Kisarag. O guarda respondeu que o dispositivo de sinal da Kisarag havia sido destruído. O homem se recusou a acreditar nisso, já que nunca havia pedido que ela fizesse nenhum trabalho estressante. O guarda explicou que o último sinal veio de C-08, que parecia ser o território dos cães espaciais. O velho deu um tapinha no ombro do homem e então acertou a cabeça do guarda com a ferramenta agrícola. Sangue pintou os campos. O homem estava no chão tremendo. O velho se aproximou. Então o velho continuou batendo no guarda, derramando mais sangue na área. Quando terminou, jogou a ferramenta afiada longe. Instruiu os outros guardas a limpar a bagunça. Lembrou que não precisava de uma ferramenta que respondesse a uma pergunta que não foi feita. Disse que as ferramentas eram a coisa mais importante para eles. O guarda-chefe se curvou e respondeu que entendia. O avô da Kisarag compartilhou que custou 10 bilhões criar aquela criança. Era como desenvolver uma nova nave. Até a fez passar por uma cirurgia de aprimoramento genético. Então não acreditava que um simples pirata poderia tê-la ferido. Fez-lhe se perguntar quem tinha coragem de colocar as mãos na queridinha da família Eugen. Perguntou ao mordomo se o nome do capitão era Yusung Samuel. Sabia que a família Samuel era de Titã e a família Acertin estava interessada neles. No entanto, não podia ser a família Acertin, já que o chefe dela era um covarde. Não tinham coragem de desafiar a família Eugen. Perguntou ao mordomo a opinião dele. O mordomo respondeu que poderia ser obra da TNC. Foi o que o avô pensou também. A TNC e a família Acertin pareciam estar brigando pelos direitos de Júpiter, mas na verdade era uma equipe. Os créditos da família Acertin vinham da TNC. O avô da Kisarag apostou que aquele canalha sorrateiro estava planejando surpreender o conselho de administração. O mordomo respondeu que o chefe da TNC Chamberlain estava atrás da posição de CEO deles. O avô da Kisarag concordou. Comentou que o pirralho estava apavorado com ele ao ver que foi atrás dele diretamente. Caiu na gargalhada, mas imediatamente virou uma expressão séria. Decidiu atacar primeiro já que já tinha um motivo. Instruiu o mordomo a avisar todos da família. Então disse ao mordomo para contatar o agente infiltrado perto de C-08 e que ele resolvesse aquela questão. O mordomo reconheceu a ordem, mas lá no fundo estava pensando em como seria um banho de sangue. O avô da Kisarag ordenou que trouxessem Jung Samuel e qualquer pessoa que tivesse algo a ver com aquele cara. Pediu todos, sem exceção. Tinha uma expressão ominosa quando disse que qualquer um que destruísse a propriedade dele merecia morrer. De volta à nave espacial. A porta abriu e fumaça saiu. Jung Samuel tremeu de raiva. Gritou perguntando o que diabos havia acontecido. Os corpos estavam carbonizados por causa dos produtos químicos. Antes, os guardas reportaram ao capitão que havia fumaça saindo de dentro e quando foram verificar, havia um incêndio. Os guardas explicaram que queriam verificar o que estava acontecendo, mas de acordo com as políticas, apenas médicos podiam entrar. Os outros médicos limparam os cadáveres. O capitão expressou que não entendia como o incêndio começou numa sala cheia de corpos. O Sr. Wei verificou o corpo e viu um anel no dedo. Fez-se se perguntar se o cadáver pertencia a um trabalhador noturno, então percebeu algo. Perguntou se havia mais corpos além daquele. Um pesquisador respondeu que eram apenas aqueles. Sr. Wei sentiu que estava perdido ao dizer que era impossível. O capitão perguntou qual era o problema. Pediu que o capitão reunisse todos os líderes, pois estavam em apuros. Durante a reunião, todos ficaram surpresos ao descobrir que os corpos da líder de pesquisa e do guarda estavam desaparecidos. O capitão estava com muita raiva, pois não tinham ideia de como aconteceu. Não era como se corpos mortos pudessem andar. Questionou o Sr. Wei se tinha certeza. O Sr. Wei explicou que havia verificado várias e várias vezes, mas não conseguia localizar aqueles corpos.
Acrescentou que as substâncias químicas no necrotério provavelmente causariam incêndio, mas não um grande. Foi então que perceberam que alguém devia ter ateado fogo de propósito. Ficaram se perguntando quem faria isso. Um homem sugeriu que poderia ser um alienígena não identificado a bordo. Com medo, um homem gritou com o que sugeriu isso. O homem explicou que era apenas uma suposição, então não havia necessidade para o líder de gestão de suprimentos se agitar. Wei enfatizou que o maior problema era que o corpo da pesquisadora-chefe estava desaparecido. E o problema urgente era que já haviam prometido se encontrar com os piratas em C-08. O capitão disse que tinham que encontrar o corpo não importasse o que custasse. Sugeriu primeiro identificar um suspeito. O capitão xingou alto o que fez todo mundo estremecer. Gritou dizendo a todos que se estivessem pelo menos um pouco preocupados com a vingança da capital nobre, teriam que cooperar ao máximo. Depois disso, silêncio envolveu a sala. Perguntou ao líder de gestão de crise se havia feito contato com os piratas. O homem respondeu que sim, assim que a reunião terminou. O capitão instruiu o líder de gestão de crise a não contar o que havia acontecido e apenas dizer que estavam entregando o corpo como planejado. O líder de gestão de crise perguntou se estava tudo bem. O capitão explicou que seria um problema maior se encontrassem o corpo, mas não soubessem o que fazer com ele. Pensaram que enquanto o encontrassem antes do encontro com os piratas, deveria estar bem. O capitão apertou o ombro do chefe de segurança e perguntou se entendia. Disse que tinha que descobrir quem fez aquilo. O chefe de segurança respondeu que já estava fazendo o melhor possível, mas o capitão disse que não era suficiente. O capitão deu ao chefe de segurança a permissão de verificar cada membro da tripulação a bordo e encontrar o culpado. Delegou todos os poderes ao chefe de segurança com relação a isso. O chefe de segurança garantiu ao capitão que definitivamente encontraria o culpado. Enquanto isso, o Amorph estava espionando pelo duto acima deles. O Amorph ficou satisfeito que as coisas tinham dado muito certo. Usou o fogo para esconder a identidade e confundir o inimigo. Misturou os produtos químicos do necrotério para criar um incêndio. Ninguém imaginaria que foi feito por uma criatura alienígena. Depois de misturar as drogas para criar uma substância tóxica, adicionou algumas gotas de sangue ácido. Por sorte, funcionou bem e queimou os corpos também. Mas não esperava que falassem sobre uma espécie alienígena. Além disso, estavam se encontrando com criminosos espaciais. Comentou que o capitão devia ter enlouquecido. Fez uma nota mental para investigar o líder da equipe de crise que teve a ideia, pois o homem podia estar trabalhando com os piratas. Os piratas eram de múltiplas espécies, então o Amorph deveria conseguir uma variedade de genes deles, mas o ataque reduziria o número de essências que podia obter da nave de pesquisa. Decidiu tomar uma decisão quando visse os piratas. Então viu alguém. Era o líder de gestão de suprimentos que negou a presença dos alienígenas. O homem parecia nervoso, olhou ao redor. Escaneou a palma na porta. Então entrou no porão de carga. O Amorph sabia que o homem não precisava se esgueirar, pois era o responsável por aquilo. Fez-se se perguntar por que o homem estava com cautela ao redor. Ficou se perguntando por que o homem estava agindo de forma suspeita. Os rastros do homem terminavam bem no container. O container tinha um nível de segurança mais alto do que os outros, e as paredes eram tão grossas que o Amorph não conseguia ver através delas usando o super sentido. Aguçava a curiosidade do Amorph, pois parecia que havia algo importante lá dentro. O alvo anterior era o líder da equipe médica, mas agora havia mudado de ideia. O próximo alvo era o líder de gestão de suprimentos. O homem bateu um copo na mesa exclamando como era bom. O subordinado sugeriu que parasse de beber. Na cabeça do líder de gestão de suprimentos, estava reclamando como a vida tinha sido difícil ultimamente. Se arrependeu de ter ouvido o comerciante cult do mercado negro. Ficou viciado no fato de que vinha de restos antigos e achava que venderia muito. Conseguiu marcar uma data de negócio e contrabandear no navio, mas um dos ovos eclodiu no dia em que ficou bêbado. Se arrependeu de não ter fechado a porta do container direito. Não podia nem contar pra ninguém. Sabia que o capitão ia enlouquecer e o matar se soubesse. Gritou que beber era o problema. O barman já estava irritado e informou que estavam fechando. O homem pediu por um último copo ao qual o barman cedeu. O homem cambaleou. Estava tão bêbado que anunciou que o problema era beber. Notou algo que o fez estremecer. Se virou perguntando quem estava lá, mas o corredor estava vazio. Ficou nervoso. Então o irritou. Então ouviu vários cliques. Olhou para trás e viu uma criatura saindo correndo. Ficou apavorado. Então correu para salvar a vida. Xingou e chorou enquanto corria o mais rápido que podia. Pressionou a senha da porta rapidamente. Quando abriu, tropeçou para dentro. Então caiu no chão. Planejou fazer uma ligação, mas ficou pálido quando ouviu os sons de bip atrás dele. Estava com medo de olhar para trás. A porta abriu. O monstro alienígena entrou lentamente rastejando. O homem tremeu ao vê-lo. Se aproximou bem perto. O Amorph ficou grato pela refeição e abriu a boca bem aberta. Foi seguido por um barulho alto de crocância. Se livrar do líder de gestão de suprimentos foi fácil porque tinha um padrão de vida simples. O cara desperdiçava a maior parte do tempo no bar e parecia ser pago em excesso. O Amorph pensou que o capitão devia agradecê-lo porque se livrou dos que estavam desperdiçando tempo e dinheiro por ele. O Amorph vasculhou o quarto sujo e reclamou de como estava tão imundo que parecia que o cara nunca havia limpado na vida. Estava procurando o cartão de identificação, mas então encontrou um pôster de uma mulher de biquíni.
A mulher era bonita, mas o Amorph não sentiu nada. Talvez por ser do jeito que era. Pegou uma pasta e um cartão de identificação caiu. Ficou feliz quando o encontrou. Agora tinha a mão e o cartão de identificação. Era tudo o que precisava. Decidiu limpar antes de ir embora. Mastigou o cara, mas reclamou que o homem não tinha bom gosto também porque o homem cheirava a álcool. Alguns momentos depois, o Amorph se aproximou do container. Inseriu o cartão de identificação e colocou a mão no scanner. Abriu lentamente. Havia cápsulas que continham criaturas dentro, mas estava frio, como um freezer. Descobriu que o homem era um contrabandista. Então o Amorph notou algo. Havia vários ovos de Amorph. Perguntou se era real. Um dos ovos estava vazio. Perguntou se era o ovo de onde veio. O Amorph percebeu que o homem estava tentando contrabandeá-lo. No jogo, o ponto de partida do Amorph não era uma nave espacial assim, mas um sítio arqueológico não identificado. O Amorph não tinha ideia do que havia acontecido pelo caminho, mas parecia que o dono do corpo havia conseguido sair do container depois de eclodir e morreu um tempo depois por desnutrição. Então a consciência entrou no corpo. Agora sabia por que achava as baratas deliciosas. O corpo estava agindo instintivamente para sobreviver. Isso lhe deu sentimentos mistos. Se curvou para o ovo eclodido e rezou pelo dono morto do corpo. Agora que havia prestado os respeitos, estava pronto para agir como um verdadeiro Amorph. Pegou os ovos e mastigou. Comeu todos os ovos não eclodidos, mas infelizmente nenhuma mensagem estava saindo. Mas não importava, pois havia muito mais criaturas para comer. Barulhos altos de mastigação e crocância ecoaram na sala. Abriu a tela e ficou animado quando viu que tinha mais duas características até completar o tipo de fortalecimento físico. Com toda a honestidade, admitiu que ficou desapontado quando comeu a Kisaragi, pois em vez de poder psíquico, saiu um órgão de superpoder inútil. Mas o líder de gestão de suprimentos lhe dera um presente especial, uma característica poderosa que só conseguiria obter muito mais tarde se fosse um jogo. Um traço que podia efetivamente matar os membros da tripulação. E com essa habilidade podia ser mais ousado nos planos. Não demorava muito para a nave espacial se encontrar com os cães espaciais. Não tinha ideia de como eram perigosas aquelas pessoas, então tinha que crescer o mais forte possível. Estava animado para coletar as essências de Gene, especialmente quando aquelas criaturas não seriam ouvidas não importasse o quanto gritassem. Os lamentos patéticos da nave de pesquisa, e a tripulação seria enterrada no abismo negro. Enquanto isso, na pista de decolagem da nave de pesquisa da Megacob, um mecânico convidou o Scott para comer. O Scott respondeu que ia em breve. O homem perguntou quanto tempo mais teria que trabalhar. O Scott respondeu que talvez ficasse até tarde. Gemeram ao pensar nisso. Falaram sobre a ordem de manutenção recente. Foram instruídos a fazer a verificação em todos os aviões quando não havia motivo para lutarem. O homem não gostava de falar sobre o trabalho durante o jantar, mas o Scott o incentivou a pensar nisso, pois era estranho. O Scott compartilhou que ouviu um rumor de que estavam se preparando para capturar o Gremlin metálico. O Fincher respondeu que se encontrasse um, não teriam chance. O Scott respondeu que o Gremlin metálico já estava a bordo. O Fincher ficou surpreso ao ouvir isso. O Scott perguntou se ele havia notado o cheiro estranho no ar ultimamente. Esse era o cheiro de um Gremlin metálico. O Scott acrescentou que alguém da cozinha disse que as pessoas estavam desaparecendo uma a uma ultimamente. O Fincher achou que era besteira. Um homem de óculos se juntou à conversa e compartilhou que ouviu que o líder de gestão de suprimentos estava desaparecido. Por causa disso, o gerente de carga foi promovido, tornando-o líder temporário. O Scott enfatizou ao Fincher que ele estava certo. O Fincher considerou que mesmo que fosse verdade que pessoas estavam desaparecendo, era questionável por que os superiores não estavam fazendo nada a respeito. O homem de óculos respondeu que os superiores estavam escondendo porque não queriam causar alvoroço. O Scott respondeu que era por causa do Gremlin metálico. O Fincher perguntou sobre a relação com a manutenção da nave. Não tinham ideia, pois os rumores que se espalhavam eram apenas sobre pessoas desaparecendo. O Scott perguntou se era porque estavam sendo disciplinados. Isso deixou o Fincher de mau humor. Disse que eram uns idiotas. Já estava escuro, mas uma nave permaneceu iluminada. Alguém perguntou ao Scott se queria comer algo. Ele respondeu que queria licor composto se tivesse. O Scott reclamou que talvez não conseguisse terminar todo o trabalho naquela noite. Continuou a manutenção da nave até que o Cameron o chamou. Respondeu que estava trabalhando, mas o Cameron insistiu e disse que levaria apenas um segundo. O Cameron chamou de novo e isso o irritou. Planejava bater na cabeça do Cameron se não valesse o tempo. Saiu debaixo da nave, mas ficou confuso. Perguntou onde o Cameron havia ido. A voz do Cameron vinha da sala de manutenção. O Cameron disse para entrar. O Scott perguntou o que estava fazendo no escuro. O homem respondeu que estava procurando algo e pediu a ajuda do Scott. O Scott suspirou enquanto entrava. Estava com a lanterna ligada, mas sentiu um cheiro de metal. Perguntou onde o cara estava. O cara respondeu que estava lá. O Scott escorregou num alteiro e caiu no chão de cara. Bateu a cabeça na queda. Então percebeu que algo não estava certo. Mal conseguia ver no escuro, mesmo com a lanterna. Fez-lhe pensar no que o Cameron estaria fazendo no escuro. Então se lembrou dos rumores sobre pessoas desaparecendo uma a uma e insistiu que era por causa do Gremlin metálico. Ouviu passos atrás dele, então chamou pelo nome do Cameron. Estava se aproximando lentamente, mas ele continuou chamando pelo Cameron. De repente, o Amorph o agarrou.
O Amorph apareceu na frente dele e falou dizendo que era bem-vindo. Então o Scott gritou alto. Foi seguido por barulhos altos de crocância. A habilidade de imitação do Amorph era bastante útil. O Fincher chamou o Scott para avisar que havia trazido o licor composto, mas ficou confuso já que o Scott não estava lá. Sabia que o Scott nunca abandonava o posto até terminar o que estava fazendo. Então ouviu o Scott dizer que estava na sala de manutenção. O Fincher foi até o quarto e perguntou o que estava fazendo lá. O Scott respondeu que estava procurando algo. O Fincher perguntou o que estava fazendo no escuro. O Scott mandou entrar e ajudar a mover algo. O Fincher entrou. Estava prestes a dizer algo quando notou a lanterna no chão. Estendeu a mão para pegá-la. De repente, sangue pingou do teto. Perguntou o que era. Quando olhou para a mão, percebeu que era sangue. Aquilo o assustou. Então viu o rosto morto e assustador do Scott. O Amorph estava balançando a cabeça do Scott enquanto imitava a voz dele. Era perturbador demais. O Fincher gritou alto. Então acabou com o mesmo destino do Scott. Enquanto o Amorph mastigava a comida, refletiu que tinha jeito para atrair os outros. A habilidade de imitação tornava as coisas muito convenientes. Das criaturas que o líder de gestão de suprimentos queria contrabandear, havia uma larva chamada Verme Vermelho. O Verme Vermelho era um verme gigante que vivia apenas em planetas de tipo deserto. Tinha a habilidade de imitar as vozes de outros seres vivos. Dizem que evoluiu para caçar efetivamente outras criaturas em ambientes hostis. Era ótimo ter adquirido a essência genética da larva do Verme Vermelho, mas era uma pena que não fosse tão eficaz quanto o efeito original da característica. Só consegui imitar a voz do último ser vivo que havia comido, mas ainda assim era uma habilidade bem útil. Planejou comer alguém da cozinha no dia seguinte. Já sabia o nome da pessoa, Pierre. Mas o cara não parecia tão próximo do Fincher. Mas não importava. O Amorph decidiu que o Pierre seria o jantar de amanhã. Pensou na ameba bolha e se perguntou se estava bem. Não podia ficar chamando o cara de ameba bolha para sempre, então decidiu chamá-lo de número 26. Decidiu fazer uma visita antes de voltar ao ninho. De repente, ouviu o número 26 dizer oi. Não sabia que o órgão de superpoder tinha essa função. Não esperava conseguir se comunicar com um ser vivo que falava através de ondas. Decidiu responder. O número 26 disse que estava com fome e pediu comida. O Amorph notou que o número 26 sabia mais vocabulário do que antes. Perguntou se havia algo sobre o Sonium que não sabia. O Amorph pediu desculpas e explicou que seria difícil dar isso a ele. O número 26 perguntou o que difícil significava. O Amorph respondeu que significava que não conseguia dar. O número 26 fez barulhos tristes. O Amorph entendia que era decepcionante, mas era arriscado demais fazer isso. Desde o desaparecimento da líder de pesquisa, tinham aumentado a segurança ao nível máximo. O duto acima da instalação também havia sido comprometido. Por isso o Amorph não tinha conseguido dar as barras de caloria ao número 26. A única coisa que podia fazer era conversar com ele. Disse que ia embora e o número 26 respondeu tchau. O Amorph desejou boa sorte. O Amorph pensou e conseguiria ajudar o número 26 quando evoluísse para juvenil. Mas o problema era que as condições não eram fáceis de alcançar. Para evoluir, os usuários deviam matar 10 membros de cada uma de duas espécies com inteligência e pegar a essência genética. Só havia humanos na nave, então era impossível evoluir para juvenil. Tinha piratas também, mas não tinha ideia do que aconteceria com eles. Usou o super sentido. O líder de gestão de crise estava falando com alguém, dizendo àquela pessoa para reportar perto de si. O Amor ficou confuso sobre com quem estava falando. O líder de gestão de crise disse que tudo estava correndo conforme o plano, mas o cara estremeceu quando descobriu que uma ordem havia vindo da família. Chamou a pessoa na linha de senhor. Reportou que a Kisaragi havia sido eliminada e a nave chegaria em C-08 conforme planejado, e as ordens do Capitão Young tinham sido todas gravadas. O líder de gestão de crise continuou dizendo que era tudo pelo bem da família, mas se corrigiu e respondeu que era para seguir as ordens de Yong Woo-jun. Por isso o homem estava disposto a correr o risco. Parecia que havia um informante. O Amorph se lembrou de que era o homem que havia convencido o capitão a dar as ordens, mas parecia que o líder de gestão de crise estava planejando algo muito maior do que isso. O Amorph decidiu ficar de olho no líder de gestão de crise para ver se o estava beneficiando ou não. O capitão estava com muita raiva. Perguntou ao chefe de segurança o que diabo estava fazendo. O chefe de segurança pediu desculpas, mas o capitão não aceitou, pois a preocupação era que fariam contato com os piratas em 2 dias e ainda não tinham nada para resolver o problema. O chefe de segurança explicou que já haviam aumentado o número de câmeras e guardas de segurança, mas sem sucesso. O capitão chamou a equipe de navegação, perguntou quantas pessoas desaparecidas tinham a bordo. O homem respondeu que eram 8. O capitão perguntou por que ainda não tinham pego o culpado quando 7 pessoas a mais haviam desaparecido desde a primeira morte. Perguntou se eram parte do problema. Responderam que não. O Amorph deu uma risada silenciosa enquanto os espionava. O culpado que estavam procurando estava bem debaixo do nariz deles. Um cara expressou que a equipe de segurança estava dizendo a verdade. Era o líder de gestão de crise. O capitão perguntou o que ele queria dizer. Respondeu que havia verificado tudo e a equipe de segurança tinha feito tudo o que podia. Isso irritou o capitão porque parecia que estava cobrindo para eles quando nem conseguiam pegar o culpado. O líder de gestão de crise levantou a voz e disse algo que fez o capitão estremecer.
e disse que o que queria dizer era que se o culpado fosse humano, não achava que um humano conseguia se esconder tão bem assim. Compartilhou que havia um rumor sobre um gremlin metálico vivendo na nave e que poderia haver um ser desconhecido os atacando. O Amorph suou com a rapidez com que a situação havia mudado. Um homem interrompeu o líder de gestão de crise e compartilhou que a IA da nave já havia sido usada para lutar em batalha. Então, se uma criatura estivesse vagando a bordo, já saberiam. O líder de gestão de crise reconheceu as capacidades da IA, mas revelou que sobre o container que pertencia ao líder da equipe de gestão de suprimentos, os freezers estavam todos vazios. Perguntou para onde haviam ido aquelas criaturas. O cenário que o Amorph mais temia estava finalmente acontecendo. O capitão colocou a questão de que, supondo que a criatura estivesse na nave, onde poderia estar se escondendo e por que ainda não havia sido avistada. O líder de gestão de crise revelou que havia um lugar que ainda não haviam verificado. Então apontou para ele. Estava apontando para os dutos. Explicou que as passagens de ventilação abrangiam toda a nave. Então assumiu que a criatura teria cerca de 1 metro de tamanho para se locomover. Uma pessoa expressou que uma criatura do tamanho de 1 metro seria pequena para conseguir matar humanos. Uma pessoa argumentou que um gremlin metálico tem apenas 80 centímetros, mas consegue destruir uma nave. O Amorph anotou o nome do cara, Arnold. Se arrependeu de não ter se livrado dele, mesmo com risco. Perceberam que se o que o líder de gestão de crise disse fosse verdade, então estavam em grandes apuros, especialmente se aquela criatura tivesse comido o corpo da pesquisadora-chefe. Um sugeriu capturá-la viva e entregá-la à capital nobre. Outra pessoa apoiou a ideia dizendo que a capital nobre superaria quando soubesse que uma criatura comeu a Kisaragi. Outra pessoa trouxe o que fazer com os piratas. O homem respondeu que teriam que lutar com eles se não sobrasse nada do corpo. Acrescentou que para vencer uma guerra, tinham que governar por dentro. Então precisavam lidar com o monstro primeiro se quisessem garantir a segurança das pessoas. O capitão perguntou ao líder de gestão de crise quantos soldados precisariam. O homem respondeu que escolheria 6 pessoas da unidade 8 e eles fariam a busca pela passagem de ventilação. O capitão deu permissão. Ao ouvir isso, o Amorph saiu correndo. Estava levemente em pânico. Havia aguentado tempo suficiente e sabia que o dia inevitavelmente chegaria. O Arnold, o líder de gestão de crise, definitivamente instalaria um sistema de segurança na ventilação, o que significava que o Amorph não deveria mais usar isso. Não tinha para onde se saísse do ninho. Os corredores estavam cobertos de câmeras de segurança e a passagem de ventilação estava fora de questão. Era hora de tomar uma decisão importante. Perguntou se ia fugir ou ficar e lutar. Pensou profundamente. Lembrou que o Arnold disse antes, que o culpado não era humano e que poderia estar se escondendo na passagem de ventilação de toda a nave e que deveriam capturar a criatura viva e dá-la à capital nobre. Todas essas lembranças deixaram o Amorph com raiva. Sentiu-se insultado como se fosse algum tipo de animal selvagem. Mesmo que os membros fossem arrancados, ainda conseguiria morder os humanos com a cabeça. Tinha decidido lutar. Prometeu mostrar a eles que tentar capturar um Amorph numa nave no espaço com poucos soldados era a coisa mais tola que podiam fazer. Prometeu mostrar tudo o que tinha que os faria experimentar o inferno no espaço. O Amorph pressionou os dedos no chão e criou uma conexão por toda parte. Os órgãos subsidiários cavaram fundo na nave e começaram a analisar. Fornecia informações sobre a estrutura de toda a nave de pesquisa e a localização e movimentação dos inimigos. Se comparasse a nave espacial a um organismo que navegava fundo no espaço, ele não era nada além de um parasita no cérebro de uma criatura inorgânica. Sabia o que acontecia na nave tão bem quanto o dono da nave. O capitão Jung e os líderes de equipe estavam se reunindo na ponte. Considerando que o Arnold estava presente, parecia que iriam comandar as operações lá. O Amorph também sentiu o movimento dos soldados armados. Como esperado, haviam dividido as forças e vinham de 2 direções diferentes. O trabalho fundamental do plano estava mais ou menos estabelecido. Decidiu trabalhar nos detalhes dependendo do armamento e movimentos do inimigo. O Amorph sorriu. Decidiu cumprimentar os convidados. Os soldados A1 reportaram o início da operação. Foram respondidos pela sala de controle. Então o B1 também respondeu. A sala de controle avisou o B1 para verificar a transmissão, pois estava instável. Observaram os soldados numa tela grande na sala de controle. O centro de controle os instruiu a reportar assim que descobrissem algo suspeito. O Arnold estava pensando que o monstro era quem havia matado a Kisaragi. Era para ser o trabalho dele, mas não havia mudança no plano, já que tinha que eliminar o máximo de variáveis possível. Não cometeria nenhum erro até que fossem ver o Ryujin. O Arnold prometeu matar o monstro naquele dia. O A1 reportou que havia uma encruzilhada à frente, então escolheram ir para a direita. O B1 experimentou o mesmo e também escolheu a direita. O B3 reportou que a transmissão não estava estável, então acompanhariam depois de consertar. A sala de controle reconheceu a mensagem. O Arnold informou ao cara no centro de controle para dizer a todos para terem cuidado, pois os caminhos eram muito complicados. Então o Arnold notou algo. A câmera do B3 não estava se movendo, então mandou verificar. O centro de controle falou com o B3, mas não houve resposta. O centro de controle tentou contato novamente. Eventualmente, a câmera do B3 começou a funcionar de novo. O centro de controle informou o B2 para esperar o B3 que estava vindo por trás. O B2 reconheceu a mensagem.
O B3 e o B2 estavam perto um do outro enquanto o B1 estava do outro lado. Eventualmente, o B2 e o B3 fizeram contato, mas foi seguido por gritos altos. Perguntaram ao B2 o que havia de errado, e o B2 respondeu que era a criatura, então perderam contato. Contataram o B3 já que perderam contato com o B2. A criatura tinha o B2, mas os que viram na tela não conseguiam ver nada, então queriam que o B3 explicasse. O B3 respondeu que não conseguia ver porque havia saído do nada. Mas ouvindo aquela voz, os dois líderes entraram em pânico. Correram em direção ao homem na área de controle, e isso fez o homem entrar em pânico. O Arnold ficou aturdido. Não conseguia acreditar que havia acabado num piscar de olhos. Viu como um soldado num traje reforçado intermediário saiu sem nem lutar. Não era fácil, nem para um assassino habilidoso. Percebeu que foi um grande erro pensar que era apenas algum tipo de criatura selvagem. Essa era mais rápida e mais perigosa do que pensava. Instruiu o soldado a entregar uma mensagem a todos. O comando era abrir fogo se qualquer coisa se mexesse. Então instruiu o B3 a se juntar ao B1 e começar a procurar o B2. Isso foi transmitido para o B3 e o B1. O Arnold sabia que seriam destruídos. O B3 e o B1 estavam prestes a se encontrar numa encruzilhada. O B1 reportou que estava ouvindo algo. A sala de controle perguntou o que exatamente era. Não tinha certeza porque estava na encruzilhada. O B1 corrigiu e transmitiu que era apenas o B3 porque ouviu a voz dele. O Arnold ficou aliviado. Todos ficaram aliviados. A sala de controle instruiu o B1 assim que se juntasse ao B3. Esperaram pela resposta do B1, mas não houve nada. Então reportou que o B3 havia sido levado embora pelo inimigo. O Arnold ficou surpreso, desceu de onde estava, arrancou o headset do soldado no painel de controle. Disse ao B1 para elaborar a situação. O B1 respondeu que não conseguiu responder porque aconteceu rápido. Isso deixou o Arnold furioso a ponto das veias estarem prestes a estourar. O grito chamou a atenção de outras pessoas na sala. Perguntou como o B1 podia ter perdido quando o B3 estava bem na frente dele. O B1 pediu desculpas. O Arnold jogou o headset no chão. Para ele, não fazia sentido que o B1 não soubesse quando estava parado ali. O Arnold também levou em conta que o B1 e o B3 não foram capturados na câmera. Pensou em como esses soldados estavam evitando que o monstro fosse na câmera, então percebeu algo. Pegou os fones de ouvido. Apresentou-se como líder da equipe e pediu ao B1 que dissesse o nome e a patente. Exigiu que dissesse imediatamente. O capitão ficou pego de surpresa. Então o Arnold ouviu num tom divertido. Você me pegou. Viu o membro do monstro esmagar a câmera. Então ouviram o monstro mastigando até que a conexão foi cortada. O A1 perguntou o que estava acontecendo. Pediu à sala de controle que respondesse. O Arnold estava com raiva. O Amorph havia eliminado toda a equipe B. Teve a ideia da conversa que teve com o número 26. O plano era interceptar o rádio deles usando ondas. Graças às ondas que emitiu, o rádio do B3 ficou estático, fazendo com que o B3 ficasse para trás para consertar o equipamento. Então o Amorph os neutralizou com neurotoxina, uma característica recém-fundida. Depois disso foi fácil, então festejou. O próximo alvo era a equipe A, usou o super sentido e os encontrou. Estavam muito alertas, mas era esperado já que a equipe anterior não sabia nada sobre ele, mas agora o restante sabia que conseguia imitar vozes. Pensou em usar as informações contra eles dessa vez. Chegou à encruzilhada e esperava que a equipe A chegasse em breve. Enquanto esperava, questionou se era realmente verdade que conhecimento é poder, porque para ele, saber apenas o suficiente podia ser prejudicial. O A1 ligou os holofotes. O A1 reportou que havia chegado numa encruzilhada e iriam para a direita. A sala de controle reconheceu a mensagem. O líder da equipe falou novamente e enfatizou que a criatura conseguia imitar a voz de humanos. Instruiu que abrissem fogo assim que ouvissem vozes humanas. Ouviram alguém pedindo ajuda. Então os soldados atiraram. Não se contiveram. Viram o monstro cruzar. Então decidiram cessar o fogo. A sala de controle instruiu o A1 a verificar o status do inimigo. O A1 reconheceu a ordem. Os outros foram instruídos a manter posição e dar cobertura para o A1. Só que o monstro já estava atrás deles. O Amorph agarrou a cabeça do último cara. O A3 começou a gritar. Perguntaram o que havia de errado. O A3 os alertou de que o inimigo estava na parte de trás. O A1 e o A2 foram encarregados de abrir fogo imediatamente. Mas cessaram o fogo já que a criatura estava segurando o A3 como refém e se escondendo atrás dele. Se abrissem fogo, o A3 poderia ser ferido, mas o Arnold exigiu que abrissem fogo. O Arnold chamou o A1 para abrir fogo imediatamente. O A1 hesitou, mas ainda assim seguiu a ordem. Abriu fogo e o monstro fugiu. Algumas balas arranham o monstro, então saiu da linha de fogo. O A2 reportou que havia um homem para baixo. A sala de controle respondeu que não deviam recuar e tinham que pegar aquela criatura. O A3 engasgou com o próprio sangue. O A1 e o A2 cuidaram dele. Prepararam para injetar o remédio já que o A3 já estava tendo uma convulsão. Injetaram o remédio. O A1 reportou que haviam dado o remédio e continuariam a missão. A sala de controle os instruiu a prosseguir. O Arnold xingou e expressou que definitivamente arrancaria os braços e as pernas do monstro. Reportaram que o monstro havia sofrido ferimentos também porque encontraram sangue ácido no rastro. Ficaram surpresos ao ver que tinha sangue ácido. Não tinham ideia de que tipo de monstro poderia ser. Cuidadosamente o seguiram. O caminho era muito estreito, mas ainda assim avançaram. O A1 solicitou permissão para infundir drogas intensificadoras para supressão eficaz. O líder da equipe permitiu que prosseguissem.
Os olhos ficaram vermelhos e caíram de joelhos tremendo. O aumento na força era evidente. Prometeram matar aquele monstro. Agacharam ao ver que o sangue ácido conseguia derreter o chão. O A1 reportou o grande buraco na ventilação, mas não viram nenhum sinal do monstro ao redor. Assumiram que o monstro havia ido para o corredor. A sala de controle reconheceu o relatório. A sala de controle pediu a localização exata para que pudessem verificar os corredores. Sem que esses soldados soubessem, o monstro estava atrás deles. O Amorph saltou. Um soldado se virou quando ouviu o barulho. Atiraram no monstro, mas ele continuou. O monstro agarrou a cabeça do soldado e a esmagou no chão. Aquilo alertou o outro soldado. Ele gritou alto e atirou no monstro. A cauda do monstro alcançou o soldado. Espetou os braços do soldado para que parasse de atirar. O soldado correu em direção ao monstro na tentativa de socá-lo. Gritou para o monstro morrer. O soco errou o monstro. Correu atrás do monstro e atirou nele. O soldado estava ficando furioso. O Amorph se moveu rápido dentro dos dutos. O soldado era mais forte do que esperava. Mesmo com a droga intensificadora, normalmente não eram assim tão fortes. Decidiu ajustar os planos. Não conseguiria mais enganar o A1, então pensou de outro jeito. Então se lembrou de algo. Encontrou a outra opção. O A3 havia sido deixado morrendo na passagem. Estava com muita dor. Ouviu passos. O monstro espiou pela passagem da direita. O soldado gritou alto. Viu o monstro se movendo rápido para se aproximar dele. Tremeu ao vê-lo. Gritou alto, mas não conseguia se afastar. Nosso protagonista o agarrou e espetou nas costas. A dor fez o soldado gritar alto. O monstro comeu o homem. Festejou. Era uma bagunça com sangue espirrando por toda parte. Depois de um tempo, sentiu-se satisfeito. Deixou cair o esqueleto. Agora todos saberiam que o A3 havia sido atacado. Viu a câmera no capacete. Pisou nela e a sala de controle perdeu a visão. A sala de controle anunciou que o A3 havia sido atacado. O A1 correu. Estava respirando pesado. Apesar de ver o sangue, perguntou ao A3 se estava bem. Aproximou-se do A3 e exigiu que respondesse. Moveu-se rapidamente para administrar a cura. Mas de repente uma cauda saiu do A3 e atacou o A1. O A1 foi envenenado. Rolou no chão gritando. Sangue jorrou do estômago do A3 quando o membro do monstro saiu dele. O A1 ficou completamente confuso.